Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? É Zilma Bernardes passando por aqui. E como vocês sabem, o meu canal é um canal de tudo um pouco, onde eu ensino a receita, leio a palavra de Deus, refuto as heresias dos falsos profetas, dos falsos pastores e pastoras, né? É, eu não sei tudo. Eu vivo aprendendo. Ninguém sabe nada. Na verdade, a gente vive aprendendo. Mas quando a gente vê, a gente escuta umas coisas assim que não são verdade. Gente, como servo de Deus, a gente não pode deixar o povo de Deus ficar enganado. Sabe por quê? Eu já servi a Satanás. Eu já fui espírita. E eu tenho um meu irmão mais velho que morreu. Ele morreu com AIDS, assim que chegou a AIDS no Brasil. E a gente era católico. Católico daquelas, sabe, aquelas pesquisas de IBGE. Qual é a sua religião? Aí você fala católico. Então eu era católica assim. Mas eu vivia no espiritismo. Minha mãe me ensinou, me levava. Graças a Deus fomos todos libertos para honra e glória do Senhor. Minha mãe também. Minha mãe morreu, mas era uma mulher de oração. A nossa vida foi transformada quando conhecemos Jesus. Esse que morreu aquelas pessoas e nasceram novas pessoas em Cristo Jesus, entende? Mas eu quero que vocês entendam um pouco para vocês poderem depois vocês pensar. Porque a gente que já viu e já serviu o outro lado, a gente sabe como é que é a trama do inimigo de Deus. Porque ele é repetidor. Ele é igual. Ele só maquina um cadinho, mas é repetidor. Por isso que ele é o pai da mentira. Ele veio roubar, matar e destruir. E na época meu irmão estava doente com essa doença que não tinha cura, não tinha nem coquetel, não tinha nada. Pegou a pneumonia e morreu. E assim foi com meu irmão. E antes a gente fomos nesse centro espírita, um demônio, uma mulher manifestada com um demônio, falou que ia dizer umas palavras para minha mãe, mas que tinha que ser, ó, só com ela, lá o demônio com a minha mãe, e curaria o meu irmão. E isso não aconteceu porque só quem cura é Deus. O demônio, ele pode tirar sua dor aqui. Aí você vai lá, quando você vai lá no centro espírita, você vai lá, respeito, não tenho nada a ver, tenho amigos espíritas, não estou julgando, estou dizendo o que é a realidade, porque eu já vivi isso em muitos anos. Então, ele tira essa dor desse braço, aí depois ele vai voltar com esse braço, ele vai lá botar na perna. Depois ele tira da perna, ele bota no outro braço, e ele não cura ninguém, porque só quem cura é Jesus, tá? Então, hoje eu venho refutar quem? A pastora Naná. Os novos inscritos não sabem, a gente lida com código. Quem é Naná? Nadir. Por que você vem, Zilma? Eu venho porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos que alertar os nossos irmãos. A gente tem que abrir os olhos dele, porque às vezes os irmãos estão dormindo. E lá no final, lá em Apocalipse, diz que no final do tempo, muitas pessoas se perderiam. Pessoas que estavam na igreja se perderiam. E nesse meio que a gente está vendo no YouTube, você vê que tem tanto pastor, tem padre, porque eu sou católica. Não vou tirar a minha do meio, não, porque eu não sou dessas, não. Se tá errado, pode ser padre, pode ser quem for. Se tá errado, eu venho falar. Se tá certo, tá certo. Agora, se vier querer enganar e usar o nome de Jesus, aí, meu amigo, você pode ficar chateado comigo. O que você vai pensar do que eu vou falar? Eu não vou me importar. Porque só vai entender o que eu vou falar quem é aquele que tem compromisso com Jesus. Não compromisso com a pastora Naná, não compromisso com o pastor. O nosso compromisso é com Jesus, porque não é pastor que salva a gente, não é padre que salva a gente, as nossas ações junto com Jesus. Então vamos lá. Eu vou colocar o vídeo depois para vocês ouvirem. Vou ter que picotar ele, porque senão ela pode querer direitos autorais, o vídeo dela. Mas eu posso falar. Eu posso refutar. Eu não posso ofendê-la. Eu não posso falar palavras agressivas. Primeiro que eu não vou falar, porque ela é uma senhora. E graças a bom Deus, educação a minha mãe me deu. Mas você tá vendo hoje uma Zilma diferente. Fala, poxa, a Zilma é tão dócil. Gente, você quer ver eu chateada? Você quer ver eu chateada? É alguém chegar e ligar uma câmera na frente de vocês,
gravar com a cara mais lavada, assim, uma senhora, com a cara mais lavada, dizendo que Jesus falou isso, que Jesus falou aquilo, que Jesus falou aquilo. Ah, pastora Naná, cuidado, que quem tá de pé pode cair. Não use o nome do Senhor Jesus em vão. Ele já disse, não usa o meu nome em vão. Vamos ganhar almas para Jesus e não iludir o povo de Deus. Porque tem povo também que gosta de ser iludido, gente. Ah, tem. Então, vamos lá. Eu já notei porque depois que eu tive a Covid, eu fiquei... você sabe que... se você não sabe, você vai saber. A minha família... Deixa eu pegar só uma coisa aqui. Gente, espera só um instantinho. Nós ficamos com sequelas, tá? Ficamos com sequelas. A gente ficou mais esquecida. Eu e minhas duas irmãs. A minha irmã mais nova ficou com um problema seríssimo nas pernas. E tem hora que a gente fala as coisas e fala, o que eu tava falando mesmo? E nós somos novas, nós temos 50 e poucos anos, nós somos gatinha ainda, tá bom? Então, vocês, de vez em quando, vocês me dão uma desculpa aí, tá? Vamos lá. A pastora Naná começou a falar sobre um anjo. Ela disse, vocês sabem que o anjo da cura é o anjo Rafael. Rafael é o anjo da cura. Gabriel é o anjo, é o mensageiro, né? E São Miguel é o anjo que guerreia, né? Tem até aqui na minha Bíblia. Posso pegar, que eu tenho ele aqui. Onde está você, Miguel? Aqui, ó. Para não dizer que eu estou falando mentira. Aqui tá aí a coisa, tem a oração dele, tá escrito oração a São Rafael. Guardião da saúde, da cura, peço que vossos raios curativos desça sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meu corpo físico, porque ele cuida do físico e do mental. Físico e mental, livrando-me de todas as doenças, expandindo vossa beleza curativa em meu lar e na minha família, no trabalho que exerço para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar o conflito. Arcanjo Rafael, transforma minha alma em um ser para que eu possa sempre refletir a luz do Senhor Jesus, a vossa luz. Entendeu? Esse é o anjo. Mas eu tenho o anjo, porque eles ficam na minha Bíblia. Eu tenho. Então, gente, aqui tá aqui o anjo, o arcanjo Miguel, onde São Miguel Arcanjo, cujo nome significa quem como Deus, é considerado o chefe dos exércitos celestiais. Ele foi que expulsou. Então, gente, eu venho dizer para vocês que o anjo Miguel, né, o arcanjo Miguel, é o arcanjo que guerreia, é o que mandou Satanás junto com os outros anjos expulsou ele do céu. E São Gabriel, que é o anjo, ele é o anjo que vem anunciar a Nossa Senhora. Ele vem trazer a mensagem, é um mensageiro, né? E São Rafael é da cura, né? O anjo da cura. Mas isso eu não tô falando da minha cabeça, não. Por quê? Vamos lá. A pastora disse que o anjo que Deus levou ela ao céu, né? Ela tem essa facilidade de Deus levar ela ao céu e mandar ela para o inferno, assim, com uma facilidade que eu nunca vi. Poucas pessoas do antigo foram arrebatadas ao céu.
Mas ela vai ao céu a hora que ela quiser. A hora que Deus falar, vamos pro céu, ela vai, vamos pro inferno, ela vai e olha lá. Tá, vamos aí que você vai entender por que eu tô falando isso. Ela disse que Deus fez, em revelação, Deus levou ao céu e mostrou a ela o anjo. O anjo é um anjo chinês. E o nome do anjo, e ele tá até aqui embaixo, quer ver como é que é o nome do anjo? Eu vou relatando para vocês, mas vou dizer para vocês primeiro. Você pega a tua Bíblia lá em Tobias, na minha Bíblia é o número 649. Então, como a minha Bíblia é católica e a sua evangélica, sendo que o Velho Testamento tem que ter na tua Bíblia, porque foram tirados 7 livros que os evangélicos tirou da Bíblia Sagrada. Não vamos entrar em detalhe, mas tirou. Achou que não era importante. Mas no Antigo Testamento tem que ter todos. Eles não podem tirar. Não pode. Tem que ter todos. E tem lá Tobias. Você vai lá em Tobias. No número 6, na minha Bíblia católica é 649. Então na tua, se não é 649, é aproximado. Então para ficar mais fácil para você ver, se você tiver dificuldade. Porque tem pessoas que têm dificuldade de guardar. Eu agora, então, piorou ainda. Depois que eu relatei para vocês da Covid que a gente ficou com sequela. Tá. Lá em Tobias, vai relatar a vida todinha de Tobias. Mas vai relatar também que Deus mandou o anjo Rafael, que é chamado Deus cura. Ele é o anjo da cura. Eu não tô inventando. Isso aqui não é balela, como diz a pastora Valdirene. Isso aqui é Bíblia. Eu tô relatando Bíblia. Eu não tô relatando balela. Conversa fiada. Aqui está. Você pode ver. Tá de cabeça, tá ao contrário. Mas é viagem de Tobias. Tobias partiu, pois em companhia do anjo e também do cão de Satanás, porque ele tá querendo sempre nos tirar da presença do Senhor, querendo nos desviar da graça de Deus. Então vamos lá. O que a pastora falou, Zima? Você enrola e não fala? Vou falar. Pode deixar que eu vou falar. Ó, a pastora relata que ela foi levada ao céu. Ela bota lá no título dela, um abismo chama outro abismo. Falou da pastora Ludmila Feber. O que ela falou da Ludmila Feber, Zilma? Ela falou da Ludmila Feber, quando a Ludmila Feber parece que até, acho que tem aí da morte dela, em que ela estava com umas outras pastoras, e ela falou que Deus levou ela em sonho, não levou o corpo dela lá não, e levou ela, e lá levou ela na sala dos órgãos, onde que ela falava com a Ana Paula, sei lá como é que uma outra pastora, porque eu não conheço muitas, aí a pastora falava assim, pega o pulmão, porque ela tava com câncer no pulmão, pega o fígado, que ela tava metástase no fígado, pega isso, troca seus ossos, troca isso. Aí ela falou que é mentira, que ela não viu nada disso, não, que isso é mentira. Quis dizer que é falsa pastora, quis dizer que se a pessoa seguir na linha de ser de Jesus, a gente tem salvação. Isso aí você vai ver ela falar, eu não vou ficar falando nada não, tá? Porque eu conheci pouco a Ludmila Feber, mas o pouco que eu conheci, vi nela uma pessoa muito íntegra, uma mulher que estava morrendo, mas morrendo e louvando ao Senhor Jesus. Não vi ela bater boca nem falar de nada, nem pouco tempo blasfemar. Ela disse sim, que ela, antes de morrer, Deus deu essa visão para ela. Mas se você pensar, Deus deu essa visão porque Deus queria ela com os órgãos novos, tudo transformado para ela entrar no céu, na eternidade. Não para ela ficar curada. Entendeu? Já a pastora Naná, não. A pastora Naná, ela pode ver, mas os outros não podem, não. Entendeu? Por que você está dizendo isso, Zilma? Eu quero explicar a vocês. Então tá. Aí ela falou da pastora Ludmila sobre a sala dos órgãos. Ela vê
Aí a pastora Nadir diz que na igreja dela, onde ela é pastora de várias igrejas, e onde tem lá na igreja dela não poço não, eu botei poço, mas não é poço não. É uma espécie de sabe, de uma pia batismal, porque vocês são evangélicos, vocês batizam na água, na piscina. Nós que somos católicos, a gente tem uma pia batismal redonda assim, que se é colocado para que põe a cabeça da criança, jogue água, tudo bom. Então, lá na igreja, espiritualmente, invisível, que ela vê. O anjo vem, ó. Ela diz que Jesus ele não tem as mãos, ele não tem 2 furos na mão, não. Quando ele diz para Tomé que ele não acreditava, ele falou: Tomé, põe a tua mão aqui no meu furo e creias. Ele não disse: Tomé, põe a tua mão aqui, ó, em mim e creias. Oh, meu Deus. Ele falou para Tomé: põe a mão no meu pé, olha, para que tu creias. Tomé não queria olhar porque tinha desconfiado de Jesus, mas Jesus, se tu não vê, se tu não olhar com teus próprios olhos, tu não vai querer. Põe a tua mão nas minhas chagas. E voltava para cá. O furo foi aqui. O furo não foi aqui. Ah, Jesus. Por que usam? Por que, Jesus? Mas tudo bem. Aí ela disse que lá na igreja dela tem essa bacia onde Jesus vem com um anjo. O nome do anjo, gente, eu não consegui achar aqui, sabe? Ó, eu vou descendo, já vou chegar no anjo. Jesus vem com um anjo chinês. Primeiro ela fala dos anjos. Ela diz que os anjos, até botei aqui, ela diz, ó, Jesus é mais belo dos anjos. Ela compara Jesus com anjo. Primeiro ela fala que Jesus... Ai, gente, desculpa, caiu aqui. É muita, vamos falar, é muita emoção, né? Primeiro ela compara Jesus com os anjos. Diz que Jesus é mais belo dos anjos, mais belo que os anjos. Jesus é mais belo que os anjos. Um anjo não tem a terça parte da beleza do Senhor. O Senhor é lindo, é magnífico. Aí ela disse assim: Jesus é o mais belo dos anjos. Compara Jesus com os anjos. Aí ela disse que quando ela vai lá para o céu, ela não quer ver Deus, não. Ela quer ver Jesus. Ela não quer ver o Pai. A intenção dela ela nem quer saber dos anjos. Ela não quer nem saber dos anjos. Ela corre e quer saber de Jesus. Ela não quer nem saber do Pai, nem do Espírito Santo. Só que ela não sabe que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas na Santíssima Trindade. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê o Espírito Santo. Então, não tem mais belo. Um mais belo que o outro, competição de beleza, não. Eles são santos. Deus é criador do céu e da terra. Oh, meu Deus. Como que uma pastora, de ser entendida, uma pastora dizer que ela, quando vai ao céu, ela corre para ver Jesus, porque a beleza de Jesus é inabalável. Ele é mais bonito que os anjos. Gente, os anjos é criatura de Deus. Meu Deus. Jesus é Deus em pessoa, gente. Orabachara, aqui na mara. Como que pode comparar a beleza do anjo com a beleza de Jesus e dizer que não quer ver Deus? Ah, eu nem me preocupo, eu me preocupo com ver Deus, Jesus. Gente,
Eu tenho tanta curiosidade de saber como é que é o papai. Se ele tem cabelinhos brancos, como que ele é? Porque ele me fez. E eu vim pra terra e eu não voltei pra casa. Mas eu vou voltar. Eu quero conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas numa extinta só. Então, não tem mais bonito nem mais belo. Eles são belos, são únicos. Não é? Aí ela diz também. Ela diz que é semelhante, ela não olha nem para Deus. Ela vai falar de Apocalipse, que João relata, né? João fala sobre Deus em Apocalipse, não sei o quê. Você vai ver no vídeo. Ela disse, gente, que Jesus, ele vive com uma espada. A veste dele é de espada e Jesus vive sempre montado num cavalo. Que ele veste roupas de sacerdote e que ele é o general. Que batalha as pelejas e quando ela está na igreja, que Jesus fala para ela assim, agora eu vou chegar no anjo, o nome do anjo que ela falou, o anjo chinês, que é o anjo da cura. Ela falou que ela fala que aí que Jesus mostrou para ela, quando ela ora lá na igreja, que o anjo chinês passeia não basta a doença, agora tem anjo chinês passeando na igreja dela, o anjo chinês, viu, gente? Vocês cuidado com o anjo chinês lá da igreja dela, que o anjo, ela diz que tem trancinha, assim, que chinês, igual aquele de lutador, né? Tem uma trancinha grande, e ele passeia curando as pessoas, não é Jesus que cura mais não, é um anjo. E ela disse que Jesus, ele vem com a espada, ele vem com as vestes sacerdotal. E quando a pessoa na igreja dela tá passando por algum problema, que Jesus vai na igreja dela em pessoa. Tá igual o pastor do batom. Aí Jesus vai lá em pessoa. E indo em pessoa, aí Jesus fala pra ela, daquele irmão que tá passando por qualquer tribulação, qualquer enfermidade. Aí o que ela diz, gente? Que quando tá o irmão lá que tá com enfermidade, aí Deus fala pra ela. Aí o anjo chinês lá na igreja passeia. Aí diz que Jesus faz assim. Ele dá um tapinha assim no ombro do irmão que tá. Porque eles estão lá louvando, aí ela diz que Jesus faz uma operação. Diz ela que tem lá na igreja dela um poço. Na igreja que ela comanda, tem uma espécie de uma bacia. Igual eu te falei, bacia batismal, mas é uma. Ela deu outro nome aqui. Aí ela disse que tem lá. E esse anjo já desce com todos os instrumentos espirituais. Instrumento é do céu, não é da terra. E lá, o Senhor Jesus, ele abre, né, o coração da pessoa. Aí tira os órgãos, tira o coração, leva naquela pia, naquela coisa, e lava o coração e vai colocando no coração outro. Isso aí quer dizer, a Ludmila Feber não pôde ter visto lá no céu a visão que Deus deu a ela não foi arrebatada, não. A visão que Deus deu a ela, a sala dos órgãos, que Deus estava dando órgãos novos para ela, mas para levá-la, né? Ela não falou que era para ser curada. Hoje a gente entende que foi para levar ela, para ela entrar na glória como uma pessoa que ela foi, com os órgãos novos, né? Os velhos ficaram na terra, apodrecidos. E o que acontece? Mas a pastora disse que não viu isso não. O diabo enganou ela. Que a gente tinha que estar orando e vigiando. Falou as babelas dela e tudo bem. Aí ela disse que ela vê, quer dizer, a pastora Ludmila não pode ver, mas ela pode. Aí ela vê o Senhor Jesus lavando os órgãos e fazendo a cirurgia, costurando. Gente, vamos parar pra pensar. Sabe quem faz isso? Tem uma seita, não tô falando mal da seita não, gente, tá? Só tô falando porque eu via muito antigamente, quando eu era do mundo, que eu via TV Globo,
Globo Repórter, essas coisas assim. Aí passava sempre uma reportagem. E um dia eu vi uma reportagem em que os médios lá, todos de branco, ele fazia cura espiritual. Ele cortava as pessoas e fazia as pessoas saírem de lá curadas, dizendo que foi operada. E o médium operava. Assim como ela está falando que Jesus está fazendo. Só que ela esqueceu de lembrar, ou esqueceu de falar, que quando Deus, ou Jesus, ou Espírito Santo, que são 3 pessoas na Santíssima Trindade, que eu já expliquei pra vocês, quer curar, ele não precisa vir com o instrumento da terra, do céu, não. Ele dá ordem ao espírito da enfermidade que saia. Jesus, quando quis curar aquele cego que ele fez, pegou, cuspiu, pegou um pouquinho de terra, passou na mão, lascou no olho do cego e falou: enxerga-te. E na mesma hora o cego voltou a enxergar. Jesus, quando quis curar, ressuscitar Lázaro, ele falou o quê? Lázaro, sai pra fora. Ele não chegou com instrumento, não, ou falou para o anjo. Jesus, ele podia mandar nos anjos, ele é santo. Mesmo ele sendo um homem, ele era Deus. Falou: traz cá o instrumento espiritual, vamos fazer a operação. Jesus não falou isso. Sogra de Pedro, febrão danado. Jesus não falou assim pro anjo: ó, traz aqui o medicamento do céu. Jesus deu ordem àquele espírito da febre, aquele demônio, para ir embora. Talita cum, a menina que estava morta. Senhor Jesus mandou todo mundo sair, porque todo mundo estava rindo dele. Só ficou Pedro, mais um discípulo, que eu não me lembro o nome agora, o pai da menina, e Jesus falou: Talita cum, levanta. E deu ordem ao espírito da morte para ir embora. Ele não trouxe lá do céu o anjo com uma mala de instrumento cirúrgico e operou a menina, ou operou o coração da menina, botou na bacia e para ela viver, não. Não é isso que a Bíblia ensina a gente, não. Quando Jesus curou aquele homem que vivia sentado no pórtico de Salomão, que ele queria ser curado, porque toda vez que o anjo vinha, banhava, quem entrasse naquela água ficava curado. O homem ficou séculos, porque também ele não se arrastava. E também ele disse que não tinha para Jesus, que não tinha ninguém que jogasse lá. Jesus falou: pega a tua cama e vai. Não mandou o anjo chinês, que se chama... gente, eu tenho que ler, eu vou falar. Hashi. É Hashi o nome do anjo. Deixou de ser o anjo Rafael para ser o chinês Hashi. Ele não falou para o anjo Hashi: traz aqui as coisas que eu vou tirar aqui, a perna dele, vou lavar nesse poço e vou colocar no lugar. Jesus deu uma ordem para o demônio que da enfermidade saísse dele, com uma ordem que ele deu. E ele saiu. Jesus não anda com bagagem, com maletinha, igual os médicos vai visitar em casa, não, gente. Então eu quero entender como que vocês... Eu não estou dizendo para todo mundo. Isso aí vai servir para quem acredita. E quem acredita tem que parar de acreditar. Jesus não anda com malinha, igual médico, com instrumento cirúrgico do céu para curar você, não. Jesus, ele tem autoridade para mandar o espírito da enfermidade embora. E ele vai. Porque quando ele passava como homem nessa terra, mas mesmo tempo sendo Deus, os demônios tremiam de ódio dele, tremiam de medo dele e iam embora. Ele não precisa de malinha de instrumento espiritual para curar ninguém, não. Não faz Jesus passar vergonha. Não faça vergonha com o nome de Jesus. Ele é santo, ele é poderoso, ele tem o controle de tudo nas mãos. Gente, pelo amor de Deus.
Como é que pode ter tanta insanidade na cabeça da mulher? E tem inscrito aos montes. E não é monetizado o canal dela não, que Jesus não mandou. Mas ela tem. E as pessoas vão. Ela tá indo com passos longos, bem longos, ou curtos, compridos, sei lá, pro inferno e os inscritos estão indo junto. E vão vir gente falar mal de mim aqui. Dizendo que eu tô errada. Que eu tenho ódio. Eu não tenho ódio, não. Eu só não gosto é que engane, que fale mentira. Ou o Deus que você serve anda com uma mala de médico. Aí você me desculpa. Ó, eu te peço perdão. Porque eu sirvo Jesus Cristo, o Nazareno, e que veio nessa terra, nascido de Maria. Esse Deus que sofreu para que nós tenhamos a nossa salvação, esse Deus não anda com mala, não. Eu sirvo esse, em qual eu somente adoro ele, somente ele presta o culto de adoração. Ele é o meu Senhor. Agora, se tem um Deus aí, um Jesus aí, que tem mala, que dentro dela tem instrumentos espirituais para curar as pessoas indo na igreja, aí você me desculpa, porque aí nessa igreja eu não conheço não, porque eu também não sou evangélica, amo meus irmãos evangélicos, tem uma opção de evangélico aí, e ele sabe que é de coração, porque meu canal nem é monetizado. Esse canal foi me tirar da depressão. Entendeu? Você entendeu? Eu sirvo esse Deus que tem autoridade para mandar qualquer coisa embora, curar qualquer um e fazer o que tiver que fazer, porque ele é Deus. Na mão dele está o controle da vida e da morte. É esse Deus que eu sirvo. Esse Deus que anda com mala, com instrumento espiritual, esse eu não conheço, não. Aí vocês desculpam a minha ignorância e nem quero conhecer. Vou ser sincera para vocês. Vamos lá. Aí ela diz que, né, que ele tem espada, já falei pra vocês que ele tem, que ele bate no ombrinho da pessoa, que a pessoa vai ser curada. Um anjo Rashid. Raishi. O anjo Raishi, ele anda curando, porque é o anjo Raishi, é o anjo que ela falou que anda com Jesus, que é o anjo da cura. O anjo da cura, eu já disse pra você lá em Tobias, pode procurar em Tobias, o anjo que andava com Jesus é o anjo Rafael. O anjo que andava com Jesus é o anjo Rafael. E o anjo que apareceu para Tobias, que livrou, que fez Tobias, que ele fez Tobias matar um peixe, um animal que Tobias está com medo, ele falou, estou contigo. O anjo, a missão que Deus deu pro anjo. Aí ele pegou os órgãos, porque ele tinha que casar com uma mulher que já era tão possuída pelo demônio, que ela tinha matado 7 maridos, ele tinha medo de morrer, né? Então, ele levou os órgãos, ele levou coração, levou o fel que ele passou nos olhos do pai dele, que era cego. O coração ele queimou e passou na mulher dele, que foi liberta da opção de demônio. Vocês olhando em Tobias, eu disse para você que na minha Bíblia é 649. Então você procura por aí mais ou menos. É Tobias capítulo 6. Tá? É o capítulo 6. Porque aí você vai falar, ó, irmã, Tobias capítulo 6. Tá. Aí ela falou que Jesus vem com os aparatos médicos, né? Com o anjo chinês, que é o Rashi, o anjo da cura. O anjo é especialista em cura, não é mais o Rafael, não. É o anjo chinês, que ela disse que é o anjo que anda com ele. Aí ela vem contar, aí ela quer se comparar, falar do apóstolo Paulo. Ah, gente, pelo amor de Deus. Paulo, nas cartas, Paulo vem nos dar uma lição, Paulo vem nos ensinar. Ela fala assim, eu não quero me engrandecer, dizer só porque ela vai pro céu, vai pro inferno, nada não. Tipo assim, Paulo era uma humildade em pessoa e uma. Quando ele era Saulo, era um dos chefes dos soldados romanos, ele era chefe, general, ele perseguia e matava os cristãos. Deus, que ele teve um encontro pessoal com Jesus lá no deserto, e Jesus falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A partir de hoje, ele deu o nome do apóstolo. O apóstolo Paulo. Paulo sofreu.
Paulo morreu pela causa de Jesus, né? E me deixou muitos ensinamentos. Aí ela vem querer se comparar com Paulo. Nós temos que comer muito feijão com arroz e viver muito para poder aprender com Paulo, e não vamos aguentar passar, porque ela disse que passa por muita peleja e muita vitória, e não vamos conseguir passar aquilo que Paulo passou e não negou Jesus. Falar, gente, é fácil. Agora, tá dentro da situação é difícil, né? Falar que Jesus fez... Eu não falo. Porque eu tenho um temor de Jesus. Eu tenho pavor de saber que as coisas erradas... Quando eu faço coisa errada, eu não sou santa não, eu confesso. Se eu falar mal, eu peço perdão. Porque eu tenho pavor do inferno. Eu quero viver eternamente com Jesus. Porque eu sei que o inferno é eternamente. E lá no inferno é com corpo. E no céu também nós teremos nosso corpo glorioso. Então, se no céu nós vamos viver feliz, no inferno vai viver sofrendo. E eu vou dizer que Jesus mandou falar aquilo que ele não mandou. Eu vou usar a minha boca para falar em frente a uma câmara que Jesus mandou eu falar. Eu não sou maluca não, gente. Eu tô esquecida por causa da doença, mas maluca eu não tô não. Porque o dia que você ouvir eu dizer assim, olha, Jesus mandou dizer que ele vem da terra assim, com uma mala, com instrumento espiritual, ó, pode contar que eu perdi a minha fé. E tá repreendido em nome de Jesus. Aí ela conta uma história em que Jesus mostrou ela, levou ela para ver essa história. Ela viu uma mulher que gostava de ser senhada, traiu o marido, porque a mulher ela não pode... Ela quis dizer que a mulher não pode se separar, porque a mulher tem que viver eternamente com o marido, porque ela tem uma aliança. Eu não tenho mais a minha. Ela tem uma aliança com o marido, ela tem que ser submissa ao marido. Quer dizer, é tipo assim, você tem que sofrer traições, você tem que sofrer tudo. Você não pode largar teu marido não, porque você fez uma promessa com Deus, com Jesus, na hora que você vai casar. Na hora que o padre te faz casamento, na hora que o pastor faz casamento. Realmente, eu fiz. Que eu viveria com meu marido até a última vida, até o último suspiro que Deus nos levasse, ou eu ou ele, que ficaria com ele na doença, na alegria, e fiquei. Quando ele ficou doente, eu estava separada, eu dava banho, ele comida, dava tudo para ele. E o que ele me dava em troca? Calúnia, difamação. Mas eu não tenho raiva dele. Eu não quero ser mais uma na estatística de feminicídio. Não. Jesus não falou isso. Jesus não falou pra gente que a gente tem que ficar com o homem apanhando do homem, embora ele nunca me bateu, apanhando do homem, sofrendo na mão do homem. Jesus não falou isso não. Diz na Bíblia onde tá. A gente tem que ser obediente. Eu fui obediente, sofri o pão que o diabo amassou com o pé, com a cauda, com o rabo, com tudo, mas não larguei. Criei meus filhos. 35 anos depois, já não aguentava mais. Era eu e ele. E um dia ia ser só ele. Então, antes que isso acontecesse, eu pedi permissão ao Senhor Jesus. E vivo só. Só eu e o Senhor. E na hora de prestar conta, é cara a cara, sou eu e o Senhor Jesus. Ele sabe tudo o que acontecia lá. Né? Então ela não pode falar isso. Que a gente tem que ficar com o marido da gente porque a gente fez uma aliança com Deus. E a aliança não pode ser quebrada. Deus vê todas as coisas. Né? Ela era para ver isso, porque ela vai no céu e no inferno, então ela foi no inferno. Ela disse que quando essa mulher, ela contou que a visão, né? Ela foi arrebatada mesmo. E primeiro ela viu a cirurgia. A mulher, ela deu veneno e matou o marido. Acho que ele era cadeirante. E ela queria passear, bater perna, tá. E o que aconteceu? Ela pegou e depois ficou enferma do estômago, porque com o mesmo medicamento, a mesma coisa que o marido dela tinha, ela, por dar coisa, ela recebeu um castigo, com coisa que Deus castiga alguém. Deus é por amor. Nós que caçamos com as nossas próprias mãos. Deus não castiga ninguém, não. Deus não bota doença em ninguém, não. Quem bota doença na gente são nós que comemos essas alimentações mal, se alimentamos mal. E muitas vezes Satanás coloca para ver onde está a nossa fé. E Deus não coloca enfermidade em ninguém, porque Deus é amor e misericórdia, mas também é fogo consumidor. Mas Deus não põe doença em ninguém, não. Deus não põe, não. Aí ela disse que a mulher foi operar. Na pandemia do ano de 2019. 2 anos atrás.
Ela disse que a mulher foi operar. E Deus mostrou a mulher. E mostrou ela, acho que é antes da pandemia que ela falou, tava começando a pandemia. Não, já tava a pandemia, né? 2019, finalzinho. Acho que tava assim, 21, 22, nós estamos agora, né? E já tinha pandemia. E Deus mostrou a médica, e a médica fez um erro na cirurgia e matou a mulher. E chamou a enfermeira, pegou um papel, que é papel rosa, sei lá, que escreveu lá a morte para poder dar laudo pro hospital. Aí ela disse que a mulher morreu. A operada morreu. Conforme ela desceu, ela também desceu, a pastora. Chegaram em frente, uma porta igual ao céu. Mas ela achou estranha aquela porta, sabe? Ela disse que a mulher entrou. E ela também entrou. Aí ela disse que começou um som de bicho, agarrar no pescoço, besouro, os bichos agarraram no pescoço e ela estava vendo. Era demônios. Sugando sangue dela e ela foi ficando fria, gelada, igual morta. Até então ela não estava morta não, né, gente? Aí ela viu uma cama, mas a cama parecia a cama podre, um lugar sujo, não sei o quê. Aí parecia um homem, era um demônio. E que ele tinha, lá no inferno tem, você não sabia, não vou contar pra vocês. Lá no inferno tem, sabe aqueles, a gente sempre estudou, não mais, os novatos não sabem, mas nós que temos 50, 60, por aí, a gente sabe. Na secretaria da escola não tem aqueles armários que tem umas gavetas assim, que a gente coloca, até eu fui funcionária pública, a gente coloca os arquivos ali dentro e fecha a gaveta. Então ali tinha. Aí lá tinha o nome da mulher. Aí esse demônio puxou o arquivo, pegou justamente o papel que a enfermeira escreveu, o papel estava lá. Ela falou, esse papel aí foi que a médica mandou a enfermeira. Aí o demônio falou, porque aquele cara, aí olha só o que o demônio falou. Olha só. O arquivo de aço com folha rosa, que a médica tinha escrito o laudo da doença. Aí ela falou, mas por que você guarda isso e não joga fora? Aí ele falou, não, porque aquele cara lá de cima, ele não fala o nome de Deus, ele não fala o nome de Deus, de Jesus, não fala, que é o cara lá de cima, no dia do juízo final, ele vai pedir o papel, né, que tá no arquivo, não pode jogar fora, não pode destruir, porque aí ele vai condenar a mulher. Aí ela entrou em contradição. Se a mulher morreu e já foi pro inferno e tá lá sofrendo, ela já tá condenada. Mas ele disse que não, que eles devem obediência. Aí tudo bem. Porque o diabo ele deve obediência mesmo, ele tem que temer a Deus. Ele deve. Aí disse que ele tem que guardar a prova. Gente, Deus não sabe, Jesus não sabe de tudo não? Não está tudo escrito no livro da vida, não? Não está escrito no livro das obras, não? Jesus precisa que o diabo guarde prova? Para condenar ou libertar alguém? Jesus manda e não obedece. Entendeu? Então, isso que eu quero dizer para vocês. Cuidado, gente. Cuidado com quem vocês veem. Cuidado com quem vocês ouvem, porque Jesus fala lá em Apocalipse. Muitas pessoas, muitos dos meus que estão no caminho certo se perderão por falta de conhecimento. Porque quando ela falou para mim, eu vim procurar. Aí eu achei em Tobias, o anjo. E lembrei, e mostrei para vocês, o anjo da cura. Ele não é chinês. Nem é escrito Rashi, de Rashi. Tá bom? Eu só vim trazer isso para vocês ficarem de olhos abertos. Porque como que eu poderia ver ela falar isso e respondendo as perguntas ainda? E me calar. E aceitar. O meu canal é um canal de tudo um pouco. Toda vez que eu ver heresias, eu não estou falando aqui mal da pastora Naná. Não conheço. Não conheço mesmo. Conheço ela do youtuber. Não conheço. Não tenho raiva. Não tenho ódio. Porque um coração que habita raiva, ódio, mágoa, rancor. O Espírito Santo de Deus não habita. E meu coração é livre. Livre. Eu não tenho raiva. Eu só venho fazer... Aprendi com o pastor Otto, com o irmão Eric,
Aprendi com eles, com o Januário, Kátia, aprendi com eles que a gente tem que abrir a boca e refutar as heresias, as coisas erradas que estão ensinando o povo. Porque tem muita gente que é recém-convertido, tem muita gente que vai passar, vai ver esse vídeo dela e vai ficar achando. Aí vai falar, o anjo chinês, você sabia? E vai passando para os outros. Então, eu vim trazer para vocês. Mas não tenho mágoa dela, não tenho rancor, não tenho nada dela. Entendeu? Ela tem a facilidade de ir pro céu e pro inferno. Ela viaja pro céu e pro inferno, ó. Ela tá melhor do que o Padre Pio. Porque o Santo Pio, Padre Pio, ele fazia bilocação, ele em vida, ele transpassava de um lado para o outro. E depois no mundo de Satanás, porque ele falava de verdade do Senhor e não temia. Então Satanás batia, ele enfrentava ele de cara. É um santo da Igreja Católica, eu tenho orgulho de dizer isso. Agora, ele não ficava saindo pro céu, pra terra, céu, pra terra, céu, pra terra, não. Ele batia de frente com o diabo. Eu batia nele e ele não negava Jesus. Grande hoje, ele é um santo. Aí ela dizia que isso que ela aprendeu com quem? Lá com o apóstolo Paulo e com Jesus lá no céu. É espiritual. Jesus tem ensinado coisa errada pra gente? Se ele falou, se a gente quiser ganhar a nossa vida, a gente não tem que seguir padre, pastor, irmão, a gente tem que seguir o quê? A palavra. Se a gente se nortear na palavra de Deus, a gente não se perde. Porque aqui tem tudo pra gente poder seguir Jesus. Tanto que está nos ensinando que não tem anjo de cura chinês nenhum. Rachi. Que rachi? Vai rachar longe. Não ensina coisa errada. Se não sabe, não ensina. Por isso eu vim procurar na Bíblia. Não ensina coisa errada. Aquilo que você não sabe. Procura na palavra. Pede direção ao Espírito Santo. Eu pedi direção a ele para poder vir refutar esse anjo rachi japonês, chinês, que a pastora Nadia diz que anda com Jesus, levando a mala espiritual com instrumentos de cura espiritual, instrumento. Jesus agora não cura mais com a mão, não. Ele precisa usar o instrumento, precisa lavar o órgão. Jesus, tenha misericórdia desse povo. Gente, a Zima Bernardes ficando por aqui. Não tenho entrado muito no like, não tenho andado boa. A situação pro meu lado não tá bem. Ore por mim. Mas eu entrei para poder falar. Não podia dormir, deitar com a minha cabeça no travesseiro e deixar na plataforma aí lançada essa besteira que ela falou. Não pode. Eu peço a Deus perdão se falei algo demais, mas eu procurei me aprofundar para que vocês não caiam em qualquer conversa. Ouve a voz do teu coração. Dá o meu joinha. Você não é inscrito? Eu estendo a mão. Aqui para quem vai tomar letra vermelha, inscreva-se, aperta aí. Aperta um sininho até o finalzinho lá em cima. E dá meu joinha. É só que eu te peço. Pra você não é nada, mas pra mim é tudo. Porque o YouTube vai botar essa pregação, essa refutação, essa explicação que eu tô dando pra mais pessoas. Esse meu jeito simples que eu tenho, não tenho muito estudo. E as pessoas vão poder entender melhor do que muita gente que fala com tanta linguagem que a gente não sabe nem o que é e tem que procurar no dicionário. Eu falo com a minha alma. Porque eu não sei de ninguém, eu sei de mim. Eu amo demais o menino dos meus olhos. Ele disse que sou a menina dos olhos dele. Em mais de 3 anos que eu separada, voltei, fiquei 2 meses só, 4. Mas não dava certo. Muito sofrimento. Eu me entreguei a Jesus. E ele é meu companheiro. E é eu e ele. E aqui nesse quarto, que é o quarto que era da minha mãe, é que eu fiz o meu novo quarto de guerra. Até Jesus resolver o que ele tem que resolver da minha casa. Em qual eu tive que abandoná-lo. Com o nome que a pastora Nadia disse que a gente tem que ficar até a morte separa. Deixei tudo pra lá. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês. E creia, eu oro muito por vocês. E desejo que de melhor do céu pra vocês. Tá bom? Ó,
Beijo. Eu fui. Presta atenção em quem vocês têm escutado. Tem dúvida? Pega a Bíblia. Não se perca a tua alma, não. Ela é preciosa. Um dia a gente vai para o céu. Encontrar com nosso pai, nosso irmão. E a gente não pode perder a oportunidade. A gente não tem outra vida. Essa é a única. Então não caia em balela, não. De pastor ou pastora que me ensinar coisa errada a vocês, tá? Sai dele, povo meu. Nesse caso eu não tô. Beijo, gente. Zilma Bernardi ficando por aqui e eu fui. Cavalo, né? Quando ele aparece como sacerdote, ele vem num cavalo, né? E ali ele se identificou para mim, que como sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. Também ele vem com o cap de general, vestido de verde oliva, com insígnias de ouro, como aquelas medalhas penduradas, eu não sei dizer o nome daquilo, se é lauréis, insígnia, emblema, eu não sei. E ele se apresenta e diz assim para mim: eu sou o teu general, eu vim pelejar. Tô entrando numa batalha por isso, e assim ele revela também o povo dessa forma. Às vezes algum irmão que está numa luta, ele se apresenta do lado, do ombro desse irmão que está em luta e diz assim: eu vim batalhar. Sempre ele usa a palavra, batalhar e peleja. Dificilmente ele diz que vem guerrear, ele vem batalhar e pelejar. Né? Diga a ele que não tema e dá um tapinha assim no ombro da pessoa, como que confortando ela que ela vai vencer a luta. Quando Deus me usa em revelação no púlpito, na igreja, assim. Também ele vem como médico por excelência, e ele realmente é, e com um anjo chamado Raishi, que é um anjo, Deus me deu o nome dele, e o nome desse anjo é Raishi. Ele é um anjo que tem características chinesas. Muitos não vão acreditar e vão me criticar, sim, vão dizer que eu estou vendo coisa, mas é verdade, irmã Maristela. E ele vem com aquela trança que o chinês usava antigamente, com traços orientais, e ele auxilia na cura. Ele é um anjo especialista em curas. Então ele sai dentro da igreja ministrando cura, e não só eu que vi ele. Tinha uma irmã aqui, uma missionária que via ele na igreja e passava para mim, eu nunca tinha visto, disse: Jesus, mas um anjo chinês, que anjo é esse? Eu nunca vi nem o céu, nem a terra. Então Jesus começou a me mostrar ele dentro da igreja e me mostra ele também dentro de hospitais, quando a gente está orando na igreja pelos hospitalizados. E o Senhor me mostrou ele e disse: o nome dele é Raishi, glória a Deus. E é um anjo especializado só na cura humana, que Deus preparou ele para isso. Se vocês que estão me ouvindo não crerem, meus pêsames. A gente diz meus pêsames porque a pessoa está com a fé morta, está com visão morta. Então, meus pêsames, mas essa é a realidade, né? E, Maristela, é muitos mistérios que Deus nos mostra pela misericórdia e bondade. Sei que nenhum ser humano merece por causa do pecado. Eu também não sei até hoje porque Ele me escolheu para isso. Porque Ele achou graça em mim. Eu me sinto privilegiada, mas não me vanglorio, nem me exalto com isso, nem tenho orgulho próprio, nem soberba, porque da soberba precede a ruína, Maristela. Então, a gente fala o que Deus manda e eu me considero assim, eu nem me considero lá essas coisas todas de ser vaso ou profeta. Deus me ordenou que falasse no YouTube e me preparasse sim para os escárnios, e ele me disse esse dia que ainda vão escarnecer sim de mim. Glória a Deus, e que eu tivesse preparada e não era para desistir do canal. E ele me avisa muito antes das coisas acontecerem. As pessoas não creem muito. Quando ele aparece também, de vez em quando, como médico, e ele me dá um sinal dentro da igreja assim, Maristela. Ele mostra as mãos dele, que realmente tem um furo aqui, nessa área aqui. Aquele furo é bem por aqui assim, que tem o furo e ele faz assim da roupa, com as mangas, como que tivesse arregaçando as mangas assim,
para trabalhar nas cirurgias. Aí eu já vejo ele pegar aparatos do céu, não é da terra, da medicina do céu, numa bandeja de ouro. Os anjos seguram a bandeja e ele tá como ele andou na terra, com aquela roupa, aquele cabelo. E ele começa a fazer as cirurgias dentro da igreja. E é muito maravilhoso. Outra hora ele pega, ele colocou um tanque entre o altar e a coluna aqui da nossa sede, que é muito pequena, mas tem uma coluna que separa o púlpito. Então, ali entre o púlpito e a coluna, ele colocou um tanque arredondado, um tanque, e cheio de unção. E aquele tanque é permanente. Então, eu vejo que ele pega, ele tira os órgãos das pessoas e coloca dentro do tanque. Eu não sei também que se esse é essa, como explicar isso, porque Deus pode tudo. A gente aqui não pode nada, né? Ele tira, lava esse órgão, ou seja, fígado, rim, já vi coração, pulmão, e lava ali naquele tanque e coloca dentro do corpo das pessoas de novo. É uma visão incrível, porque a pessoa ali não está vendo nada, está louvando, está batendo palma, e está ali toda aberta, que eu vejo também a ruptura quando ele faz, e ele coloca e com a mão dele mesmo ele fecha aquela parte ali que ele deixou aberta. É incrível, incrível. A gente não gosta muito de falar essas coisas no ar, porque tem muita gente que zomba e as coisas de Deus não é para zombar. Então, quando o Senhor me mostrou a Ludmila Weber, né? O Senhor me mostrava que ela foi enganada pelo inimigo. Que ela viu aqueles pulmão, aqueles órgãos, aquelas prateleiras. Ela foi enganada. Então, amados irmãos, a gente fala, o povo não crê. O que a gente pode fazer? A gente quer que todo mundo seja salvo, a gente quer que todas as pessoas sejam curadas, mas nem todos querem abrir o coração para aquele mistério que Deus também, Maristela, pode dar para você, pode dar para eles, para os escarnecedores, pode abrir os olhos deles para eles verem a mesma coisa, mas só que eles não querem pagar o preço para ter o dom. Mas se nós nos submeter a Deus, pagar o preço de orar, de jejuar, de passar as provas, né, pelas peneiras de Jeová, pelas moinhas dele, ele dá com todo prazer. Eu fui muito moída, fui muito provada nessa terra, nesses 31 anos que eu estou pregando a palavra de Deus, e nunca fiquei sem prova, mas também nunca fiquei sem vitória. E o Senhor me agraciou com essas dádivas de ver esses mistérios. Hoje eu vou relatar aqui uma experiência que eu tive há alguns anos, faz alguns anos, né? Antes disso, eu quero ler com os amados irmãos aqui, Gálatas, né? 1º, verso 10 até o 12, fala assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Eu faço jus às palavras do apóstolo Paulo aqui aos Gálatas, né? Que Deus deu a ele por revelação o evangelho. Ele não aprendeu com os homens, porque ele era judeu, ele praticava o judaísmo. Eu também vi na eternidade. Eu aprendi o evangelho verdadeiro, genuíno, na eternidade, meus amados irmãos. Deus mostrou no inferno a falta da doutrina, glória a Deus. E me mostrou no céu a presença da doutrina. Então, o que eu aprendi do Senhor não foi porque eu congreguei com o missionário Davi Miranda. Não foi não. Não foi por Assembleia de Deus, que eu nasci em berço evangélico da Assembleia de Deus. Muitas coisas meu pai me ensinou, mas a maioria das coisas que eu aprendi foi com o próprio Cristo e aprendi na eternidade. Não posso mentir a você. Glória a Deus. Quero ler também aqui, antes de começar o vídeo, né?
Mateus 5, 29, 28. O 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Glória a Deus. Meus amados irmãos, está aí. Glória a Deus. O inferno é real. Essa palavra não foi escrita aleatoriamente. Não é uma parábola, como muitos dizem. De forma alguma, que literalmente está dizendo, está falando do inferno, que ele existe. Pois bem, uma certa feita eu estava deitada, eu tinha acabado de orar e fui me deitar. E o Senhor começou a me dar uma visão e me disse: um abismo chama outro abismo e eu vou te mostrar como é. E abriu-se um telão na minha frente, como um telão de visão, como no filme. E eu comecei a ver uma mulher dentro de casa, dentro da sua casa, uma mulher desconhecida para mim. E um homem também desconhecido numa cadeira de roda. E aquela mulher pareceu-me ser cristã. Jesus não disse que ela era, mas pela aparência dela, sem maquiagem, sem nada de vaidade, me veio o pensamento que ela era cristã. Se bem que Jesus não me disse. E ali eu fiquei observando, o Senhor mandou que eu observasse, e ela sentada no sofá, o marido triste do lado, e ela ali no sofá pensativa, olhando para o marido. E ali ela resolveu apressar a morte do marido, ela se enfadou de cuidar desse esposo. E começou a dar macarrão puro com água. Eu via o prato na mão dela, ela colocando essa comida fraca. Só arroz puro, macarrão puro. E ali o marido veio a falecer. De fraqueza, ele era cadeirante. Que aquela mulher queria sair. Aquela mulher queria viver a vida dela. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É que eu fico emocionada, irmãos. Porque quando eu conto essas coisas tristes, eu me emociono. Eu tenho que me controlar aqui no vídeo. E ali passou o tempo, aquela mulher foi viver a vida dela, fazer o que ela queria, o marido não era mais impedimento, até que ela adquiriu uma doença no estômago. Né? Primeiro abismo, a comida. Que ela deu para o esposo, agora o abismo estava passando para o estômago dela. Primeiro abismo. E ali ela foi parar no hospital, ela começou a sentir fortes dores no estômago. Quando ela chegou no hospital, ela foi fazer a cirurgia. Nisso eu apaguei. Era uma doutora, essa doutora falou que ela... Eu apaguei assim de repente, eu dormi, né, naquela visão, e eu já estava lá, de pé, na sala da cirurgia, olhando, glória a Deus, a cirurgia, as enfermeiras, e uma doutora, uma mulher branca, né, com os cabelos nos ombros, tudo, e dava para ver perfeitamente o rosto daquela doutora, porque foi muito antes dessa pandemia, ninguém usava máscara. E ela estava ali fazendo a cirurgia e cometeu um erro. E aquela mulher entrou em óbito. Aquela mulher entrou em óbito e ela chamou, fez um sinal para uma enfermeira trazer algo. E a enfermeira trazia uma prancheta
com uma folha de papel rosa e outra azul. E tinha um carbono no meio, aquele papel carbono no meio. E ela ditava ali para aquela enfermeira escrever a hora do óbito, né, da morte, o que havia ocorrido, e aquela doutora colocava da maneira dela, que não foi um erro, mas Cristo me mostrou que foi um erro que a doutora cometeu no estômago dessa mulher e veio levar ela a óbito. Dali, quando ela entrou em óbito, a alma dela saiu do corpo e desceu. Quando desceu, desci também. Quando eu abri os olhos, eu estava num portal. Eu estava num portal de vidro, como aquelas portas giratórias de banco. E eu disse, mas aqui é um portal? Que portal é esse? A mulher ajudou a matar o marido e está no portal, porque para mim ali eu não tinha notado ainda que era o inferno. E o Senhor me deu, disse, esse portal que tu estás vendo representa a entrada na eternidade. Não é o portal do inferno, representa a entrada para a eternidade. E na entrada, já uns demônios em forma de abelha, uns insetos, eram demônios, mas era enorme os insetos. E quando ela passou pelo portal, e eu também passei, observando, né? Aquilo grudou no pescoço.